E aí, galera do sétimo 1 dos Tranquiteres, PET 7, semanas 1 e 2. Aí vocês vão estar me perguntando, 1 e 2, professor? Exatamente. O PET 7 ele vai ser mais rápido. Em vez de fazer uma semana, cada semana numa semana própria para ela, vamos fazer 2 semanas numa semana só. Então a semana 1 e 2 vai ser feita essa semana, estará sendo feita essa semana, e as semanas 3 e 4 estarão juntas na próxima semana. Tá joia? Então, um tempo menor para fazer o PET 7. Portanto, não pode perder tempo. Tem que, meter bronca e fazer o mais rápido possível. E qual é o tema da semana 1 do PET 7? É o escravismo antigo e a servidão medieval. Nas últimas aulas, nós falamos sobre a questão da escravidão, do negro, aquela coisa toda. Que o Brasil, né, basicamente, ele se desenvolveu, ele baseou toda a sua mão de obra na escravidão indígena e africana. Como que era a escravidão, né, na antiguidade? Antes, muito antes do Brasil ser descoberto, lá na época dos romanos, dos gregos, e como que passou a ser a escravidão na época medieval, certo? Então, lembrando a vocês que na época medieval praticamente não tinha escravos. O que nós tínhamos era o sistema de servidão, que é um pouquinho diferente de escravo. Tinha a qualidade de vida, o tratamento não mudava muito. Era quase inexistente. Mas o escravo, gente, ele não tem liberdade. Ele é considerado uma propriedade. É como se fosse um carro, uma moto, uma casa, que você vende, negocia ele para quem você quiser, no valor que você achar justo. E não interessa se ele quer ou não quer, ele não tem esse direito de opção. O servo, ele não é uma propriedade. Ele está ligado a uma pessoa mais poderosa por questões de gratidão. Ele deve um favor e ali ele serve aquele senhor obrigado, né, de uma certa forma, a fazer isso para agradecer a um favor, a uma obrigação que ele recebeu. Na antiguidade, lá na época dos romanos, dos gregos, desculpa, a escravidão, ela não era basicamente por causa da cor da pele, tá? Essa coisa absurda que existe nos tempos modernos, antigamente não era. Quem que era escravo nos tempos antigos? Eram as pessoas que eram dominadas por um outro povo. Então, se você morava num país que foi invadido e conquistado por um outro povo, você teria grande possibilidade de ser levado para o país que te dominou como escravo, para trabalhar como escravo lá para eles, nas cidades deles lá. Ou escravos por dívida. Basicamente era isso, não importava a sua origem, a sua cor, isso não importava. A escravidão não estava diretamente ligada a isso. Com a queda do Império Romano, a invasão dos bárbaros, essa forma de escravização ela foi perdendo a sua. Essa prática foi ficando deixada de lado. E com a necessidade das pessoas irem morar nas áreas rurais devido às violentas invasões que os romanos passaram a sofrer, muitas pessoas fugiam das cidades por causa dessas invasões e iam morar nas áreas rurais. Mas para me morar numa propriedade rural, numa fazenda, num feudo, eu tinha que ter autorização, eu tinha que ter a permissão do dono. Então, a partir do momento que ele me permitia morar ali, eu acabava, de certa forma, passava a dever uma obrigação para ele. E ali eu ia trabalhar, então, na condição de servo, né? De servidor. Eu não ia ter não ia ter um tratamento de primeira, nada muito diferente que se eu fosse um escravo, mas a questão é,
eu não poderia ser negociado, eu não poderia ser vendido, porque eu não era propriedade daquela pessoa. Eu estava ali amarrado a ela por laços, por uma obrigação, por um favor devido, não porque ela me comprou. Mas havia casos de escravidão também na Idade Média, mas só que muito poucos casos. Eles diminuíram muito perto do mundo antigo, certo? E baseado nesse tema, ele vai falando sobre, ele puxa para a escravidão aqui no Brasil. Aí ele já traz, tem um texto que traz a questão da escravidão, do trabalho escravo no Brasil, que nós sabemos, né, já na Idade Moderna, por volta dos anos de 1500 em diante, quando era para a humanidade, né, ter evoluído, ter mudado a forma de pensar, de ver as coisas, percebe-se o quê? Percebe-se que há nesse aspecto há um retrocesso, porque passa-se a usar em ampla escala a mão de obra escrava e a justificativa para se escravizar está basicamente, no caso dos africanos, no tom da pele. O fato deles terem uma quantidade maior de melanina dessa substância na pele, que dá o tom da pele. Ou seja, algo extremamente horrível, nojento de se conceber, mas que prevaleceu durante a Idade Moderna. Então ele vem com as seguintes perguntas. Explique, de acordo com a leitura do texto, o que é ser escravizado. Então você vai ler esse texto, que está entre as páginas 63 e 64, e vai dizer, pelo que o texto fala, o que é ser uma pessoa escravizada. Tá? Aí de acordo com o texto. 2. O que o filósofo Aristóteles, né, que era um filósofo grego, famosíssimo, teve sua escola, teve seu colégio, foi um grande, além de um grande filósofo, um grande professor do mundo antigo, pessoas importantíssimas do mundo inteiro iam estudar na Grécia, né, porque a Grécia era o grande centro do saber e o Aristóteles foi um dos nomes tops dessa Grécia antiga, super avançada em termos de conhecimento. O que o filósofo Aristóteles pensa sobre a escravidão, no texto ele fala, porque o texto o tempo todo faz uma comparação em como era a escravidão antigamente e como era a escravidão no Brasil. Então, o Aristóteles tem, no tempo dele havia escravos, né, que eu falei, eram escravos por dívida, eram escravos por serem de terras dominadas. Então, ele vai, você lendo o texto, você vai achar a opinião dele e vai escrever. E aí ele ainda pergunta, você concorda com a ideia de Aristóteles? Então, você acha que a opinião dele sobre a escravidão está certa, está errada? Aí você vai dar a sua opinião e vai dizer sim ou não e por que que você acha sim, que ele está certo ou não, por que que ele não está certo, por que que você não concorda com ele. Tá joia? Aí nós já vamos para a semana 2. Ó, a semana 1 está curtinha. Na semana 2, ele fala basicamente do tráfico de escravos na época moderna, né? Aquilo que os portugueses passaram a praticar em grande quantidade, porque dava dinheiro para eles. Né? O tráfico de escravos africanos dava muito dinheiro para o rei de Portugal, porque os portugueses, quando começaram a explorar e colonizar o Brasil, eles começaram a utilizar da mão de obra indígena, mas a mão de obra escrava indígena não rendia dinheiro para o rei. Era uma coisa que os bandeirantes paulistas passaram a fazer, esse comércio interno, eles dominaram esse comércio de escravos indígenas, eles iam para as matas, eles iam para as aldeias, atacavam as aldeias, capturavam esses índios e vendiam eles para todo o Brasil. Então, quem lucrava com a escravidão indígena, com o comércio escravo indígena, eram os bandeirantes. Mas o rei de Portugal percebeu que ele poderia ganhar muito dinheiro se ele vendesse escravos africanos no Brasil. Então começa toda aquela história de que o índio não servia para o trabalho escravo, que o índio não rendia, que o índio era preguiçoso, que o índio era molenga, enfim, que o índio não era um bom trabalhador. Começa toda uma propaganda em cima disso. E justamente começa uma propaganda ao contrário em relação ao escravo vindo da África, que já vinha preparado, que já sabia que era mais obediente, que era forte, resistente, que
tinha uma sobrevida maior do que os índios, enfim, faz-se toda uma propaganda para desvalorizar o índio e motivar os donos de escravos a trocar os seus índios escravizados por negros africanos. Por quê? Ao vender esses escravos africanos no Brasil, parte do dinheiro arrecadado ficava com os traficantes, que iam lá para a África capturar os negros, e parte ficava para o rei de Portugal. Nós temos registros, né, que em alguns anos, no final do século XVI e início do século XVII, o rei de Portugal faturou muito mais com o tráfico de escravos da África para a América do que com a venda de cana-de-açúcar na Europa, que era, na economia na época, a menina dos olhos de Portugal aqui no Brasil. Então tem todo um texto falando sobre isso, tá? Fala, né, dos interesses econômicos que estão por detrás dessa escravidão africana, e aí começam as perguntinhas. A primeira fala para você explicar como era a escravidão na África. Aqui tem um detalhe. A escravidão não foi inventada pelos europeus, pelos portugueses. A escravidão do negro, certo? Como uma figura que passa a ser desconstruída psicologicamente para ser considerada inferior e assim aceitar a condição de escravo sem contestar, foi uma invenção dos portugueses. Mas a escravidão em si, ela já existia dentro da própria África. Os escravos, as tribos, as nações africanas, elas já brigavam entre si, tinham grupos tribais tradicionalmente, milenarmente rivais, e eles brigavam entre si, e geralmente os derrotados acabavam sendo escravizados pelas tribos vencedoras. Então a escravidão na África era uma escravidão muito baseada naquilo que existia no mundo antigo. Quando esses africanos começaram a serem trazidos para a América, começou-se a alegar que eles eram escravos por causa da cor da pele. Precisava de uma justificativa para inferiorizá-los, para dizer por que tem que ser justamente eles lá da África. Ah, porque eles são negros. E o negro é menos inteligente, o negro é menos capaz do que o branco. Tudo isso foi utilizado para justificar essa barbaridade que durante séculos fizeram com a população africana no Brasil, nos Estados Unidos, em várias partes da América. E a atividade 2 é um textinho, tá? Tem um textinho basiquinho, que ele fala dos navios que transportavam os negros para a América, os chamados navios negreiros, que os negros batizaram de tumbeiros, porque morriam tantos negros durante a viagem, porque as condições de transportes eram assim as piores possíveis e imagináveis. Se vocês assistirem trechos daquele filme Amistad, vocês vão observar que o negócio era desumano. Nem hoje em dia se transporta um cavalo procriador, né, com o máximo de cuidado e de conforto para evitar qualquer problema de saúde nele que possa impedi-lo de continuar sendo um reprodutor. Mas os negros escravos trazidos da África eram trazidos nas piores condições possíveis, muitos morriam durante a viagem de fome, de doença, de tristeza, de sofrimento, porque aí era atravessar um oceano, né, gente? E essa viagem durava, dependendo do ponto da África que você saía, porque vinham escravos das mais diferentes regiões da África. Isso também era proposital. A viagem demorava 2, 3 meses. Então, você enfrentava tempestades em alto mar, você enfrentava de tudo, né? Os negros vinham abarrotados, jogados, acorrentados nos porões dos navios. Ali tinha ratos, ali tinha... Então, a proliferação de doenças é muito grande. Como eles vinham acorrentados, ali eles mijavam, ali, né, eles faziam todas as suas necessidades fisiológicas e tinham que conviver com aquilo até chegarem ao país, ao Brasil, ou outra parte da América para a qual estavam sendo destinados. Então, realmente algo tenebroso.
E aí ele pergunta, a pergunta que você tem que fazer o que então nessa atividade? É descrever a maneira como os africanos eram trazidos para a América. Né? Você vai relatar, baseado no textinho, como é que eram as condições de transporte. Né? Eles eram trazidos em cabines luxuosas, com ar-condicionado, ou eram trazidos acorrentados nos porões sujos, escuros, imundos, com uma alimentação de quinta categoria, eles davam uma ração, como se estivesse dando uma ração para um animal. O animal ainda tem lá o coxo para ele comer a ração em grande quantidade. Eles davam lá uma porção de uma gororoba lá para os negros e ele que aguentasse a fome até a próxima refeição. Então, gente, é uma coisa horrorosa. Eles judiavam até. E judiavam justamente para poder, primeiro, não ter gasto, né? O gasto ser mínimo. E segundo, já para poder deixar esses negros psicologicamente bem abalados para quando chegasse no Brasil ou em outras partes da América, já emocionalmente tão abalados que eles não tinham reação emocional à condição de escravo. Tá certo? Muito bem. É só isso. São essas as atividades dessas 2 semanas do PET 7 de vocês do 7º ano. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.